quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Te amamos, Senhor, te adoramos por tudo. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Bendita é a tua presença. Oh, aleluia. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Te adoramos. Toda a glória seja para o teu nome, Pai. Nós apresentamos nossas vidas como sacrifício, vivos na tua presença, e te adoramos por tudo. Oh, aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir,
contribuir. Fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Toda glória, todo louvor seja para o nome do Senhor. A ti tributamos glórias e honra, Pai. A ti entregamos nossa vida, os nossos caminhos. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. A missionária Socorro também vai estar louvando a Deus, adorando o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Todas as portas se fecham e não existe saída, adore. Na adoração tem um mistério, você fala em segredo com Deus. Por isso cante, adore e exalte ao Senhor. O seu louvor abrirá todas as portas que fechou. Deus se levanta do trono e começa a agir. Ele faz o impossível, ninguém pode o impedir. Se a tua alma está ferida, coração tá machucado, adore. Na adoração tem um remédio que te livra desse tédio, adore. Por isso cante, adore e exalte ao Senhor. O seu louvor abrirá todas as portas que fechou. Deus se levanta do trono e começa a agir. Ele faz o impossível, ninguém pode o impedir. Ainda que a terra se abale e o sol não dê seu brilho, adore. Na adoração tenha certeza que o meio a peleja tem vitória. Por isso cante, adore e exalte ao Senhor. O seu louvor abrirá todas as portas que fechou. Deus se levanta do trono e começa a agir. Ele
faz o impossível, ninguém pode o impedir. Por isso cante, adore e exalte ao Senhor. O seu louvor abrirá todas as portas que fechou. Deus se levanta do trono e começa a agir. Ele faz o impossível, ninguém pode o impedir. Ninguém pode o impedir. Ninguém pode o impedir. Capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Atos capítulo 5, verso 17. Atos 5, 17. Aleluia. Glória a Deus. A prisão dos apóstolos é o título. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, aleluia. E apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Diga glória a Deus. Amém. Irmãos, servir a Deus é isso. Veja o que esses homens passaram aqui nessa situação. Eles foram presos sob a ameaça de serem mortos, espancados, e nesse tempo muitos foram assassinados. E por que eles não desistiam, irmãos? Por que eles não pararam? Era uma escolha que eles tinham que fazer. Por que os discípulos não desistiram? O segredo está aqui, irmãos, no versículo 20. Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Irmãos, os apóstolos estavam certos, estavam convictos, irmãos, que só uma coisa importava: enquanto houvesse fôlego de vida, servir a Deus, servir ao propósito de Deus. Eles foram apedrejados, algum teve a cabeça arrancada do pescoço, mas eles não desistiam, irmãos. Eles foram caluniados, foram perseguidos, mas eles sabiam que este mundo já estava condenado, irmãos.
Eles sabiam, irmãos, de todas as palavras. Eles sabiam, irmãos, que aqui nesse mundo não tem mais nada a não ser as almas que interessam a Deus. E eles sabiam disso e não deixavam que nada viesse. Eles não reclamavam quando dormia com fome, não reclamavam quando eram perseguidos, quando eram caluniados. Eles não reclamavam porque eles sabiam, irmãos, de toda a verdade, irmãos. E isso é um grande mistério, porque muitos têm se apoiado em carro, em cavalos, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor se apoiam no Senhor, irmãos. Então o segredo está aí. Tem muitas pessoas se dizendo crente, mas não têm se apoiado em Deus. As pessoas não têm, irmão, oferecido sacrifício, não têm tido esforço para servir a Deus. Se a pessoa quer servir a Deus só de oba-oba, de boniteza, saiba que a sua fé é em vão. Se não há sacrifício, se não há luta, se não há perseverança, não está servindo nada para Deus, porque o diabo não está tendo trabalho com a pessoa. Então, se há rejeição, se há dificuldade, se há perseguição, pode ter certeza que papai está se agradando, que Deus está no negócio. Mas se não há levante, se não há dificuldade, se não há confronto, não há, irmãos, de maneira nenhuma, a presença de Deus. Se o inimigo não está trabalhando contra nós, não estamos em luta constante, não há. Mas só que quando alguns começam a fazer a coisa certa, o inimigo se levanta, começa logo a murmurar, começam logo a desanimar. E aí vem aquele sentimento: não aguento mais, não dá, vou parar, não vou mais. E assim muitos têm fazido, têm feito. Mas a verdade, eu já falei uma vez e falo, não é fácil ir para o céu, senão qualquer um iria. O Senhor só mostrou o caminho. A salvação está dentro de nós. O Senhor mostrou o caminho. Agora os apóstolos continuaram o caminho. E agora as igrejas que Deus levantou, através dos apóstolos que vieram atravessando ao longo dos anos, andando no caminho. Mas não podemos esconder todas as palavras. Eu não posso dizer para você, porque se você vem para a igreja só para buscar a paz no seu casamento, você está buscando uma coisa muito pobre, muito pouca. Se você vem buscar somente a condição financeira, é uma pobreza, porque isso não conta nada no reino de Deus. Isso só serve para cá. E essas coisas Deus tem tudo para nós. Ao caminhar que vamos caminhando, elas serão acrescentadas. Então, infelizmente, muitos não compreenderam o que é ser cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo, discípulo, aluno. E os alunos têm que se parecer com o seu professor. E aí ele diz: não é o seu senhor maior do que o servo. Ou seja, tanto faz. Jesus é o único que é poderoso, que é grande, tem o poder de decidir tudo, mas ele não se coloca maior do que nós. Ele diz: não há o servo maior do que seu senhor. Mas ele é o único, porque você vê as guerras que estão fazendo por aí, os bichão, como diz por aí, não vai para a guerra não, quem vai é os soldados. Eles botam os soldados e eles vão, irmão, bombardear, morrem, perdem suas vidas. As mulheres ficam viúvas, que são casadas, as mães ficam sem os seus filhos. E aqueles que provocaram a guerra estão muito bem guardados em uns palácios fortemente armados, porque eles não vão para a guerra. Mas o Senhor não. O Senhor, ele vai na frente. Ele vai na frente e garante a vitória. Ele não fica atrás. Ele é o único que vai junto, está junto e mostra como é que funciona a guerra. Então abra o entendimento, porque ser crente é ser, irmão, servo do Senhor. Eu não posso, irmão, fechar os olhos para aquilo que Deus tem me dado, tampar os ouvidos e esquecer. Porque na verdade o que Deus deu a cada um de nós foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade. Mas na verdade nós que poderemos decidir. Os apóstolos estão aqui, irmãos, presos. E presos eles estão porque a multidão os ouvia. Milagres acontecia.
milagres aconteciam quando eles oravam. O Senhor colaborava com eles. E eu digo para você que agora aqui nessa prisão, irmão, antes do anjo vir, eles estavam animados. Porque o crente de verdade, ele na prova ele se alegra. Ele pode até ficar triste com algumas coisas, mas ele não desanima, ele não tira a mão do arado. Ele não larga aquilo que Deus deu para ele, porque ele sabe que tem galardão, que é a vontade do Senhor. E por isso muitos, irmãos, quantos são aqueles que têm desanimado em toda a irmandade espalhada pelo mundo inteiro? Pessoas, irmãos, que trilharam seus próprios caminhos, que negaram o sacrifício de Cristo, pararam de pregar, pararam de clamar, pararam de adorar, pararam de servir, pararam de consagrar, pararam de dizer não para o pecado, para as coisas do mundo, que antes no começo dizia, agora estão abraçando. Sabe por quê? Porque não compreenderam as palavras da vida. Sabe qual é as palavras da vida? O Senhor diz: olha, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de ir para o céu. Palavras da vida. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Palavras da vida. Essa vida é muito curta. Você vai morrer, eu vou morrer qualquer hora. Mas aí é o que vai contar se você guardou as palavras da vida. Esse sofrimento aqui passa ligeiro. Se eu começar a falar da minha infância, começar a dar detalhes quando eu era pequeno, eu revivo aquela situação e vejo que passou muito rápido. Passou muito rápido a minha infância. E daqui a pouco, irmão, já estou um velho. Se chegar a ser velho, é claro, porque eu não sei qual é o projeto de Deus para a minha vida. Uma coisa eu sei, eu vou guardar as palavras, vou ficar na posição, vou ficar clamando, na dificuldade, lutando com os irmãos que dão trabalho, com os que não dão trabalho. Vou procurar amar todos, perdoar, disciplinar aqueles que têm que ser disciplinados, porque quem ama disciplina, não se passa a mão na cabeça de ninguém. O amor tem que ter disciplina. E quando se vê ao tempo da disciplina, vê mudança, a pessoa pode ir recolocando algumas posições, algumas coisas que tem sido tirado. Mas não vendo mudança, a gente vai orando e pedindo misericórdia a Deus, e que fique na disciplina todos aqueles que estão irregular, porque não tiveram conhecimento das palavras, não tiveram a pegada firme, sabe? Não tiveram, irmãos, a certeza de que Deus chamou você da morte para a vida, e você começou já a andar aqui na terra em vida, para ir morar com Ele no céu. Os apóstolos sabiam, irmão, quando eles iam presos e estavam sobre ameaça de morte, sabia que ia morrer. Aqueles sabiam que ia morrer, mas só como Deus não queria que eles morressem naquela hora, enviou um anjo. Quem tem as palavras da vida não tem medo de morrer, não tem medo de vir para o culto, não tem medo de coronavírus, de nada. Por que, pastor, não tem medo? Porque ele sabe que só vai quando cumprir a missão. Quando eu cumprir minha missão, eu posso estar bonzinho aqui e dar um pulo para trás e morrer. Eu posso ir dormir bom e não acordar mais, porque eu sei que quando acabar a minha missão, não tem remédio, não tem oração de pastor, de apóstolo, de bispo, de padre, de agoureiro, quem quer que seja que me mantenha de pé. Quando chegar a minha hora, eu vou partir, irmãos. Quando eu cumprir a minha missão. Enquanto eu não cumprir a minha missão, posso levantar o cão, o Satanás, quem for, não consegue me abater. Pode me prejudicar, pode amarrar um pouco, pode prejudicar ali e acolá, mas quando eu entender e começar a orar e clamar, eles vão cair por terra, porque eu tenho uma missão, eu tenho um chamado de Deus, assim como você também tem, todos temos. Então quando você tem as palavras da vida, você anda confiando em Deus, tranquilo, e sabe que só vai no tempo dele. Só vai no tempo dele e vai acontecer como ele disse. Por isso os discípulos estavam tranquilos. Os discípulos estavam tranquilos, clamando, pregando a palavra, humilhados, presos, perseguidos por religiosos. Perseguidos por religiosos. Agora que é difícil você fazer o bem e receber o mal. É difícil. Mas quando você olha com o olhar de Deus, você diz: ele também foi rejeitado, ele também foi humilhado, mas ele perseverou até o fim. E aí
Os discípulos estão presos, e para a alegria e aumentar a fé deles, Deus enviou um anjo. De vez em quando Deus envia um anjo para nós também nesse tempo, irmão. Já enviou para você, talvez nem percebeu. Para mim também não, mas meditando na minha fraca e miserável existência, desde que me converti, Deus enviou alguns anjos na minha vida, que eu nunca reconheci, mas hoje meditando reconheci. E a gente sabe que Deus ainda continua fazendo isso. Mas eu digo para você, meu irmão, que aqui, como eles tinham conhecimento da palavra, tinham andado com o Senhor Jesus, e Ele enviou esse anjo, irmão, aí que a fé daqueles homens aumentaram, porque ele sabia que não era o momento, que o governo romano não poderia detê-los. Ele disse: agora vai explicar para o povo o segredo, vai dizer para o povo que esse mundo aqui é passageiro. Eu já tenho um plano, já tenho um projeto. Diga para eles que eu fui preparar morada para eles ir morar comigo lá. Diga para eles que quando estiverem lá não vão mais chorar, não vão mais sentir dor. Diga para eles que a dor é só enquanto dá o último suspiro. É por isso que ele disse: não tenha medo, Jesus disse, daqueles que matam o corpo, mas tema aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. É a esse que devemos temer. Só Deus lança a alma de alguém no inferno. Os discípulos estavam tranquilos porque sabiam disso, irmãos. Sabiam, não, o homem tem poder aqui na terra porque Deus deu, mas ele só pode ir até ali. No máximo que o homem pode fazer é tirar a minha vida. E tirando a minha vida, um homem, ele, sendo um homem de Deus como eu, tirando a minha vida, ele me faz um favor, eu vou para o céu, e ele vai para o quinto dos infernos, para ele não ter perdão. A não ser que eu consiga fazer como os apóstolos, antes de morrer, se eu conseguir suspirar, pedir pela alma dele, como Tiago, como Estevão fez, quando estava sendo apedrejado. Porque a Bíblia diz: o Filho do Homem vai conforme está escrito. Ele será traído, mas ai daquele que por meio dele vinha traição. Veja, Judas não aceitou o perdão. Judas caiu em uma comoção por ter atingido o ungido de Deus, e ele se perdeu, porque ele não aceitou o próprio perdão. Então, a tranquilidade das palavras da vida é essa: nós andamos em glória, na presença de Deus. Nós temos a presença. Quando eu falo nós, todos nós temos, mas aí conta o reconhecimento. E a glória de Deus, ela anda com a humilhação, ela anda com a dificuldade, ela anda com a perseguição. Sem perseguição não tem glória de Deus, porque o mundo vai perseguir aqueles que têm compromisso para com Deus. A missionária diz: por que é que a gente procura fazer tudo direito, ensinar o povo a andar como é para andar, e há uma dificuldade disso, meu amigo? Porque nós somos únicos, somos poucos dos que procuram trazer a doutrina, a palavra, a conscientização às pessoas do seu compromisso para com Deus. E isso chama a atenção do inferno. E o inferno se levanta e não prejudica mais, porque nós botamos o joelho no chão, a gente consagra, a gente ora, e porque Deus nos chamou para isso. Mas eu digo para você que tudo isso terá recompensa. Eu não espero recompensa dos irmãos, do prefeito, do reconhecimento. Se um dia tiver, até que eu vou me alegrar como homem. Mas a minha recompensa de verdade, irmãos, é o galardão que o Senhor prometeu para a igreja. Porque estamos caminhando para 9 anos ou mais, eu já nem lembro mais quanto tempo já, mas está por aí, que só pastoreamos. E nesse meio tempo já ajudei muita gente. Eu ajudei e também Deus fez muitos milagres. E a maioria das pessoas que a gente ajudou foram as que mais se voltaram contra nós. E eu, por mais que fique triste, eu sei que isso faz parte da obra, porque o Satanás vai usar quem der lugar. Quem não quer compromisso com Deus, ele vai dando brecha e o inimigo vai usando. Mas eu digo para você uma coisa: o Evangelho é um livro de sobreviventes, pessoas que sobrevivem. Ninguém pode, irmãos, ofuscar a glória de um servo de Deus ou de uma serva de Deus. Pode se levantar calúnia, perseguição, só diminui quando Deus preparar. E por isso aprenda isso. Vale a pena, irmãos, servir a Deus. Vale a pena, irmãos, dar testemunho de crente. Vale a pena, irmãos,
lutar contra as emoções, lutar contra as dificuldades, seja o que for que esteja barrando a sua fé, você tem que mandar embora, você tem que tirar de perto de você, para você avançar. Você não pode deixar, irmãos, de maneira nenhuma de servir a Deus para servir a criatura. Você não pode de maneira nenhuma deixar de servir a Deus para servir as vaidades, ou o que quer que seja. Os discípulos estavam decididos a servir a Deus, e por isso eles pregavam a mensagem, e ao mesmo tempo o ódio crescia por aqueles que não tinham o amor de Deus, aqueles que não compreendiam o que era todas as palavras. Então vale a pena servir a Deus, o galardão vem de Deus, eles sabiam disso. Veja o versículo 20: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança. Diga glória a Deus. E as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Diga glória a Deus. Olha, irmãos, só isso aqui era para aqueles homens deixar aquele povo em paz. Quem está entendendo? Você viu aqui na leitura que eles estavam presos e tinha sentinelas protegendo o cárcere. Estava muito bem preso. E quando vão buscar, está lá as sentinelas, e os que vão buscar abrem com elas e não tem ninguém. E quando a notícia chega, eles ficam perplexos, ficam meio querendo, imaginando que seria aquilo. Já era para eles imaginar que aqueles homens não eram normais. Já era para eles imaginar: esses homens só podem ser de Deus. Deus só pode ter feito um milagre, levado um anjo, transladado eles, e cai do temor sobre eles. Mas a verdade, irmãos, é que quando a pessoa está no erro, quando a pessoa está na carne, a pessoa não consegue enxergar quem está com Deus. Ainda que tenha milagres, ainda que tenha unção, ela não percebe a unção, ainda desafia a unção, ainda mexe com a unção, porque elas não estão cegas espirituais. Porque ali, irmão, se fosse eu tinha me rendido aos pés de Jesus naquele momento e tinha me convertido. Eu tinha visto, irmão, não tem como. Mas aqueles homens não reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor, que aqueles apóstolos estavam a serviço do Senhor. E ali eles tentaram pressioná-los a não mais pregar o Evangelho. Olha o que a palavra diz, irmãos. Versículo 26. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vós vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo contudo encheste Jerusalém
de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aí Pedro toma a palavra, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, e acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: israelitas, atentai bem para que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias, ou antes de acontecer isso, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias de recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Amém? Eles levaram uma surra grande, irmãos. Isso é coisa para quem é crente ou doido, irmão. Quem é que vai apanhar e vai sair rindo? Quem é que vai sair todo lapiado, sofrendo e achando graça? Mas eles saíram, irmãos, porque eles estavam apaixonados pelo Senhor. Eles saíram dizendo: não somos dignos de apanhar, de sofrer por causa de Jesus. Ei, nós estamos aqui por causa de Jesus. Passamos o que passamos por causa dele. Satanás, do jeito que visita vocês, me visita dizendo: você não precisa passar por isso, você podia parar com isso, ser só crente. E o chamado, e a mão no arado: ei, eu tenho uma cidade para ir morar, eu tenho uma casa de ouro para ir morar com minha esposa, linda, que o Senhor prometeu. Eu não posso perder isso. E os apóstolos sabiam disso. Então eles saíram todo lapiados, achando graça, dizendo que não eram dignos de sofrer por este nome. O que é que você tem suportado pelo nome do Senhor Jesus? O que é que você tem se submetido pelo nome de Jesus? O que é que você tem sustentado para glorificar o nome de Jesus? O que é que você tem, irmão, se apoiado? Diz: eu não largo porque eu amo meu Jesus.
casamento se acaba, porque as pessoas às vezes são até crentes, mas não têm uma concordância com Deus, não respeitam o mandamento, se separam, há traições, há irmãos, todo tipo de coisa, porque as pessoas não temem o nome de Jesus, não estão dispostas a lutar para viver a fé através do nome de Jesus, irmãos. E para essas pessoas não terão galardão, e para elas o que vai se encontrar futuramente é o chifrudo, levando para aquele lugar, porque não querem sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. E por esse motivo, irmãos, nós precisamos entender que esta é a cruz que a palavra fala. O que é que você tem sofrido, lutado para glorificar a Jesus? O que é que tem lhe ameaçado a sair da presença do Senhor? O que é que tem lhe custado para estar num canto como esse, para ser um dizimista fiel, para ofertar, para lutar pela obra, para que a obra ande, para patrocinar a pregação do Evangelho? O que é que tem lhe custado, irmão? O que é que você tem se esforçado? Porque hoje as pessoas não querem. As pessoas não querem uma mensagem de autoajuda, elas querem uma igreja só para cantar musiquinha e dar glória a Deus. Isso é bom demais. Quando são chamados a atenção, ou sai de igreja, ou para de fazer algo que está fazendo para o Senhor, porque não querem sofrer nada pelo nome do Senhor, não querem ser repreendidos, não querem ser chamados a atenção. E pessoas assim não servem, irmãos. Por isso, cuidado, irmãos, com aquilo que você tem feito, vivido diante de Deus, porque na verdade, cada um de vocês, nós somos responsáveis por nossa salvação. Nós precisamos entender que aqui se aponta o caminho, Deus faz milagres, Deus trabalha, mas é nós que decidimos que se vamos crer. E por isso, o que é que nós temos sofrido pelo nome do Senhor? Olha o versículo 32. Não, é isso. Glória a Deus. Louvado seja. No versículo 30, aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu olhar aqui o versículo que fala sobre, aleluia, 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, irmãos, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha, quem sofre por causa da obra de Deus tem galardão, tem recompensa. Tem dois tipos de sofrimento na terra: um que você escolhe sofrer sozinho, esse não terá recompensa, que é andar segundo a sua vontade e o seu entendimento. Agora, o que você escolhe sofrer, passar na obra por causa da obra de Deus, esse terá galardão, porque você vai estar como os apóstolos, dizendo que não é digno de sofrer por causa desse nome. Então muitas pessoas não têm compreendido isso, infelizmente, e por isso não têm valorizado o que é a obra de Deus na sua vida, o que é o privilégio de servir a Deus e de muitas vezes também estar no altar. As pessoas não têm sofrido, não querem sofrer, não querem pagar o preço de maneira nenhuma. Esse evangelho não tem cruz, e o evangelho sem cruz não é evangelho, irmãos. O evangelho tem que ter cruz, tem que ter renúncia. Quando o pastor diz: olha, bota uma saia mais comprida, a mulher já fica com raiva. Olha, essa blusa sua está muito sexy, está muito provocante. Não é uma blusa que é adequada para a mulher de Deus. Já muda a cara, não vem nem na igreja mais. Se a pessoa diz: olha, irmão, você estava naquele ambiente lá, só tem bebida, coisas do mundo, e você está lá naquele meio, não é muito legal você estar ali. Não, mas eu sou luz do mundo, não sei o que, fica lá. Não engana ninguém para Jesus e fica lá naquele meio, fumando cigarro, porque mesmo que não fuma, mas aquela fumaça vem para a cara dele, está lá. O evangelho não tem cruz. Quando é repreendido, a pessoa fica com raiva. Quando fala-se de dízimo, fica com raiva. Quando se fala, irmão, de renunciar ao mundo por Deus, fica com raiva.
Felizmente, irmãos, esse é o Evangelho, é as palavras da vida. E são elas que vão nos dar a salvação. E que você entenda isso e possa a cada dia pegar firme com Deus e dizer: Senhor, se você errou em alguma coisa, peça perdão e comece a fazer a coisa certa e paga o preço. E quando alguém zombar de você ou lhe perseguir por causa do Evangelho, não revida, mas glorifique: Senhor, muito obrigado, que eu não sou digno de ser humilhado pelo teu nome. Porque na verdade é isso que Deus espera de você e de mim. E é isso que vai gerar salvação. Isso é o Evangelho, não tem outro. Esse é o Evangelho. Essa é a igreja que vai subir para o céu. Porque a igreja do arrebatamento, ela foi construída aqui em Atos dos Apóstolos. Ela foi fundada por Jesus. O Senhor Jesus a fundou. E os apóstolos deram seguimento àquilo. E agora nós estamos dando seguimento à palavra. E por isso, irmãos, tenha certeza, se ser crente para você não lhe custa nada, você precisa ler mais a Bíblia e orar a Deus e ver em Deus o que está lhe custando, o que está faltando, porque tem que ter perseguição de um lado do outro. Não tem como não ter. Ele diz que não é o Senhor maior do que os seus servos. Se perseguir o Senhor, vão perseguir os servos. Essa é uma verdade. Então eu deixo essa palavra para você nessa manhã, nessa noite. Nesta noite eu deixo essa palavra para você meditar. Depois você pode chegar em casa, reler, orar e pedir o Espírito Santo para confirmar mais ainda. E você vê como esses homens sofreram por amor de Cristo. E se você tem passado pelo menos um pouquinho das humilhações que eles passaram por amor de Cristo. Ah, pastor, o tempo mudou, está pior do que antes. O tempo mudou, está pior do que antes. Porque hoje a dificuldade, o diabo não está mais vindo com os guardas prendendo, tocando fogo e arrancando cabeça, não. Agora eles estão matando as pessoas em vida. Eles estão viciando as pessoas mais na internet, na pornografia, nas novidades tecnológicas. E as pessoas estão aí achando que estão servindo a Deus, que são uma boa pessoa. Ninguém vai para o céu porque é uma boa pessoa. Vai para o céu se aceitar Jesus, irmão. Senão não teria vindo. Então, que Deus abençoe você com essa palavra. Fica de pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Glória a Deus.